Seja bem-vindo a mais um episódio do Euromost Talks, a sua plataforma de diálogo estratégico sobre economia, investimentos, negócio, cultura, educação e cooperação entre Moçambique e a Europa. Sou Cláudia Gomes e hoje vamos falar sobre uma questão muito prática. O que é preciso para transformar um contacto num negócio concreto? Oportunidades existem. Investidores visitam Moçambique. Empresários participam em feiras, fóruns e encontros B2B. Mas o que é preciso para transformar um contacto num negócio concreto? E esta conversa acontece num momento particularmente oportuno. Aproxima-se a FACIN 2026 e a Eurocam estará lá presente com uma agenda que coloca no centro algumas das questões que mais preocupam o setor empresarial. A questão das divisas, da pressão cambial. Para esta conversa, recebemos Carla Ribeiro, uma personalidade cujo percurso permite-nos olhar para o ambiente de negócio de vários ângulos: banca, gestão de risco, deal advisory, estratégia, controle de gestão e todas essas diretrizes aliadas hoje à sua proximidade com as empresas e investidores europeus como secretária-geral da Eurocam. Este episódio integra a parceria entre a Euromost Talks e a Eurocam, através da qual estamos a trazer ao nosso público conversas sobre matérias estratégicas para as relações econômicas e empresariais entre Moçambique e a Europa. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Cláudia. Obrigada ao Euromost Talks por este convite. Antes de nós entrarmos no tema principal da conversa, que é como transformar um contacto em um negócio de verdade, podemos falar um pouco da Eurocam e um pouco do grande evento que vem aí, que tem muito a ver com isto que estamos aqui a falar, que é a FACIN. A FACIN praticamente é onde investidores, empresas que vêm de várias partes do mundo vêm cá para conhecer os negócios que temos cá e também para promover os seus negócios. Neste âmbito, o que a Eurocam está a preparar para a FACIN deste ano? Este ano a FACIN ocorre do dia 31 de agosto ao 6 de setembro e a Eurocam vai lá estar com um stand dedicado, onde representa todos os seus membros. Portanto, a Eurocam tem 12 membros no momento e eu até vou confirmar aqui para não me esquecer de nenhum. Tem a Câmara de Comércio Moçambique-Itália, Câmara de Comércio Moçambique-Portugal, Câmara de Comércio Moçambique-Espanha, França, Grécia, Países Baixos, Embaixada da Finlândia, Suécia, Irlanda, Consulado Honorário do Chipre e um membro observador que é a Ucrânia. Portanto, todos estes membros vão estar representados no nosso stand e quem quiser contactar com algum destes membros pode-se direcionar à Eurocam. E também vamos ter uma apresentação daquilo que é a Eurocam, a visão da Eurocam, a missão e o contacto com os investidores europeus e moçambicanos e criar esta relação entre eles. Vejo que são muitos membros. Imagina uma empresa moçambicana que queira fazer negócio com um destes membros ou, por exemplo, está à procura de clientes ou de parceiros ou transferência de tecnologia ou investidores. Como é que devemos aproximar a Eurocam? O que é que temos que trazer conosco para poder ter acesso a este mundo? Nós temos uma plataforma, que é a plataforma de apoio ao investidor privado europeu, onde funciona como uma base de dados, as empresas inscrevem-se nessa base de dados e nós podemos fazer esse match. Também através dos nossos parceiros podemos identificar potenciais investidores europeus que tenham interesse em entrar no mercado moçambicano e que possa fazer sentido entrar em contacto com esta empresa. Já aconteceu, por exemplo, de um empresário moçambicano entrar em contato convosco e não apresentar essa estrutura que estava aqui a dizer, que é o que faz, o que está à procura exatamente. Imagina, por exemplo, que ele diga o que ele faz, mas ele não sabe o que está à procura ou onde ir procurar. Vocês ajudam ele a direcionar? Sim, é assim. Isso é a verdadeira diferença entre um contacto, entre ter o contacto de alguém e esse contacto ter um resultado efetivo, não é? Então, quando o investidor se direciona à Eurocam, deve-se identificar
deve explicar qual é que é o seu âmbito de atividade, o que é que pretende e todas aquelas características que depois nos vão ajudar a fazer esse match. No caso, por exemplo, que ele queira a transferência de tecnologia, ele sabe o que é que ele faz, ele sabe que precisa melhorar a sua tecnologia, mas ele não sabe que a tecnologia que ele precisa já existe e está, por exemplo, com a Alemanha ou com a Itália ou com a França. Então, vocês ajudam ele nesse sentido a identificar qual é a melhor tecnologia para o negócio dele e identificar também qual seria o investidor que faria esta transferência. Se for algo muito específico de identificar o tipo de tecnologia, nós podemos apoiar, direcioná-lo para consultores que tenham essa especialidade para a identificação da tecnologia e depois podemos fazer a ligação ao investidor correto. Ok. Então, já viram, né, empresários moçambicanos? Aproveitem quando forem a Facim. Se vocês sabem exatamente o que é que estão à procura, podem aproximar a Eurocam, eles vão ter o maior prazer em direcionar-vos para o investidor necessário, o investidor que possa fazer o melhor matching para vocês. Caso vocês ainda estejam numa fase de pesquisa, ainda não sabem qual é a identidade ou qual é a característica do investidor ou do parceiro que vocês procuram, mas vocês sabem exatamente o que é que vocês estão à procura no sentido de eu sei qual é a lacuna que eu tenho no meu negócio, mas eu não sei onde é que eu vou encontrar quem possa preencher esta lacuna. A Eurocam também pode ajudar-vos nesse sentido a identificar qual seria o melhor parceiro ou investidor que preenche esta lacuna. Mas então, em relação ao lado contrário, vamos assim dizer, já falamos sobre o empresário moçambicano entrar em contato com a parte europeia. Mas no caso dos europeus, vocês têm recebido solicitações de investidores europeus que querem fazer contato com Moçambique e que tipo de solicitações eles têm? Sim, é comum. Os investidores europeus direcionam-se à Câmara de cada país ou à representação de cada país da Câmara de Comércio e colocam as suas questões, quais são as entidades onde devem registar o produto, qual é que é o processo de importação, se já existem players no mercado dessa área, quais são os principais players, e então depois a Câmara encaminha para a Eurocam, e a Eurocam faz esse papel de pesquisa, análise, contacto com as entidades governamentais e apoio nessa resposta. A Eurocam vai organizar um seminário no segundo dia de Facim, cujo tema é Valor Europeu para Moçambique, investimento, produção local e exportações como resposta à pressão cambial. Será apresentado pelo economista Oldemiro Belchior e vai seguir-se com um painel multissetorial. A minha questão é, por que este tema, pressão cambial? Por que escolheram pressão cambial como tema para o seminário na Facim? Bem, a Eurocam desenvolve vários estudos de análise de mercado. E o estudo sobre a pressão cambial é um estudo que nós fazemos anualmente. Infelizmente continua a ser um tema que é atual e que impacta a economia como um todo. E, portanto, nós decidimos abordar a pressão cambial, mas numa perspectiva de soluções. Quais são as soluções à pressão cambial? São precisamente o investimento, a produção local e as exportações e como é que o investimento europeu pode ajudar a contornar a pressão cambial. Em relação a este seminário, o que é que a Eurocam espera colher deste seminário, das discussões que vão acontecer lá em torno deste tema? O seminário será composto não só pela apresentação de uma perspectiva da pressão cambial pelo Dr. Oldemiro Belchior, mas também por um painel de quatro empresários europeus de renome e que vão apresentar a sua perspectiva sobre cada um destes temas. No final, as pessoas terão espaço para perguntas, para fazer reflexões conjuntas e deste seminário a Eurocam terá um diagnóstico daquilo que é a visão ou a perspectiva do investidor que lá está, europeu e moçambicano, que identifica a pressão cambial como uma barreira. Desenvolve position papers, que é parte da nossa função, e apresenta os position papers para contribuírem para reformas políticas possam apoiar na resolução de determinados problemas.
Então, é aí onde entra a questão da Eurocam ser a voz do empresário europeu. Que Exatamente. é através destes seminários, através destas discussões, que conseguem ter matéria e diagnóstico de como está o mercado para saber como apoiar nestas reformas. Exatamente. É importante para nós, ao escutar o mercado, perceber as principais barreiras e como é que nós também podemos apoiar a ultrapassá-las. Então, este triângulo basicamente depende mais da transferência de tecnologia para garantir o aumento da produção e reduzir a necessidade de importação de matérias e tecnologia, porque se eu tenho esta transferência de tecnologia ou o investimento europeu, não tenho que toda vez andar a mandar vir matéria-prima de fora. E isso aumenta ainda mais a minha produção. Sim, tanto a matéria-prima como o produto final, não é? Se for produzido localmente, vai automaticamente diminuir as importações. Mas agora, quem é o público-alvo deste seminário? Porque eu vejo que é um tema muito sensível, que está a ferir muitas personalidades, vamos assim dizer. Todo empresário que depende de importação está muito sensibilizado com esta situação. Então, eu gostaria de saber quem é o público-alvo para este seminário. Quem não poderia, por nada, perder este seminário? Sendo um seminário onde vão ser apresentadas diferentes perspectivas de diferentes players com diferentes papéis no mercado, é importante ouvir e aprender também uns com os outros. Portanto, empresários que identificam a pressão cambial como uma barreira, seja nas suas importações, seja porque pretendem investir em Moçambique e a instabilidade retrai o investimento, decisores públicos, instituições financeiras. Portanto, nós não definimos um target muito limitado. Saindo um pouco do seminário da FACIM, vamos à preparação antes da FACIM. É normal nós vermos empresários que reclamam que há falta de financiamento, há falta de oportunidades, mas também nós vemos situações onde o investidor até vê que aquele é um bom produto, é um bom serviço, a ideia é boa, mas naquele momento o negócio não é investível, vamos assim dizer, não é tão apetecível para o investidor europeu. Na tua experiência, como é que nós podemos distinguir um negócio que tenha um potencial para investimento do negócio que já está pronto para receber o investimento ou um parceiro europeu? Um negócio que já está pronto é um negócio que está estruturado. A regra número 1 é a formalização, ter contabilidade organizada, ter processos, ter segregação de funções, processos transparentes e pessoas competentes. Esses são requisitos que a Eurocam também avalia antes de fazer um match entre o investidor e uma empresa local? Sim, a Eurocam recolhe os dados, analisa, faz uma leve due diligence para perceber a credibilidade e a viabilidade de um match que possamos identificar. Mas neste caso, quais seriam os red flags, vamos assim dizer, que faria com que um investidor deixasse de investir ou perdesse a confiança neste empresário depois desta análise? Precisamente quando existe uma due diligence em que se descobre uma incongruência entre aquilo que foi dito e aquilo que está no relatório, o investidor perde obviamente a confiança naquele negócio. Então é melhor dizer, existe esta dificuldade, temos esta barreira, ainda não resolvemos este assunto, do que numa due diligence ser descoberto e depois se perder a confiança naquela empresa. No caso em que o empresário moçambicano consegue fazer esta apresentação do seu estado real, o que ele tem e o que ele precisa, e digamos que seja aceitável, quais são os números que ele deve dominar para poder fazer uma apresentação convincente para o investidor europeu?
Eu não começaria logo pelos números, eu começaria por oportunidades e desafios do mercado, se existe ou não concorrência na área em que está a atuar, conhecer os seus serviços, os seus produtos, a sua particularidade, qual é que é o serviço ou o produto estrela que dá mais lucro, que tem mais área para onde vender, para onde expandir. E depois, por outro lado, qual é que é o serviço ou produto complementar, que se calhar não tem tanta margem, mas ajuda a dar visibilidade à empresa, a vender outros produtos e serviços. E depois entrar nos números, nas receitas, nos custos, na margem, e onde é que vai ser investido esse valor e ter um forecast. Esse valor vai permitir a empresa chegar onde? Depois de vermos como nos prepararmos para a Facim e o que é que vamos fazer lá na Facim, tem uma outra questão que muitas vezes fica esquecido, que é o follow-up. Muitas das vezes, quando os empresários se preparam para a Facim, naquele momento estão a pensar em roll-ups, estão a pensar nos banners, estão a pensar nos flyers, nos business cards, em distribuir. Mas eu acho que há algo que deve ser pensado antes desta toda decoração, desta toda montra, vamos assim dizer. Como é que um empresário deveria se preparar para garantir que tenha contactos chaves toda vez que for lá para fazer este networking? Porque nós queremos conhecer o máximo possível de empresários, fornecedores, investidores, aquilo que é. Mas para não perdermos muito tempo, porque a Facim dura só uma semana e nós não temos uma semana para visitar todo mundo, falar com todo mundo. Como é que nós conseguimos perceber em pouco tempo se a pessoa com quem estamos a falar ou a empresa com quem estamos a falar, o pitch que estamos a apresentar, se vale a pena ou não, se é um potencial cliente, fornecedor, parceiro, ou se ali só estamos a perder tempo, temos que saltar para o próximo. Como é que nós conseguimos perceber isso rápido para não perder tempo? Minha opinião pessoal, ter foco. Saber exatamente o que é que estamos à procura, que tipo de empresas é que estamos à procura. Ir investigando, nós levamos os nossos telefones, vemos as empresas, olha, esta faz sentido eu ir conversar ou não, e ouvir. Saber ouvir, perceber se existe ou não ali algum ponto de contacto. Se existe algum ponto de contacto, depois perceber se poderia existir interesse e capacidade depois para fazer a parceria ou se juntar a nós de qualquer forma, não é? Porque um contacto não é necessariamente uma oportunidade. Quantas vezes foste a eventos, recolheste cartões e depois colocaste na carteira e nunca mais olhaste? Nem lembro a cara de quem entregou-me o cartão. Exatamente. Então é importante ouvir, perceber, faz sentido para mim perder o meu tempo com isto ou não? Claro, obviamente sempre mantendo a cordialidade, porque uma oportunidade que pode não ser uma oportunidade hoje, pode ser uma oportunidade daqui a 3 anos. Exatamente. Então ouvir e perceber se existe algum ponto de contacto e se existe depois o interesse e a capacidade para eu efetivar essa oportunidade. Mas depois de eu identificar todas estas oportunidades, qual é o próximo passo nas próximas 24 a 72 horas? Porque uma das coisas que eu tenho visto é as pessoas recolhem cartões durante toda a semana e quando termina toda a semana é quando sentam e começam a ver um por um para ver o que podem fazer com cada um, começam ali a mandar e-mails de apresentação e tudo mais. Muitas das vezes a pessoa com quem tu trocaste o cartão já foi embora. Exatamente. E já nem se lembram de que era aquele cartão, qual é que era a empresa. Portanto, tomar notas, apontar no contacto, por exemplo, Senhora Cláudia, Easy Life, a Easy Life faz isto ou aquilo e depois mais tarde, dentro de 72 horas, enviar uma mensagem, fazer um follow-up. Olha, sou a Carla de Eurocam faz isto, nós podemos ajudar a investir em Moçambique, podemos organizar uma delegação, apoiá-la em contacto B2B e assim a pessoa vai se lembrar de quem tu és. Porque se deixares passar muito tempo, a pessoa no final de 7 dias de recolher centenas de cartões já não vai saber quem é a Cláudia. Ok. E depois de fazer este acompanhamento, como eu consigo diferenciar um contacto de um lead de uma oportunidade comercial?
Um contacto é só um contacto, não é? No nosso telefone temos uma lista de contactos intermináveis em que não são oportunidades. Uma lead é quando existe a potencialidade de se tornar uma oportunidade. E uma oportunidade é quando existe a potencialidade de haver um resultado efetivo. Qual é a expectativa da Eurocam em relação à FACIM deste ano? Quais são os resultados que esperam obter depois da FACIM? O nosso maior objetivo é aumentar a visibilidade da Team Europe, das diferentes câmaras de todos os países, das empresas europeias e dos nossos parceiros. Associado a isto, o aumento de membros dos nossos associados, de cada uma das câmaras de cada país, seria um sucesso. Seria um sucesso para nós também que estas ligações B2B que possamos promover que tenham efetivação e a criação de parcerias que façam sentido e que ajudem a Eurocam a continuar as suas atividades em advocacy, em B2B, em apoiar delegações empresariais, em contribuir para reformas políticas e entre outras coisas. Agora, trouxe aqui uma componente nova. Falou de Team Europe. O que é Team Europe? Quem são os membros desta team? Então, Eurocam não é apenas uma instituição, é uma rede. E esta Team Europe são as diferentes câmaras, as diferentes empresas e os diferentes parceiros que fazem parte da rede da Eurocam. Nós também podemos entrar nessa team para jogarmos juntos. Podem, se contribuírem também com alguma coisa. Não, claro que sim. Ok. Então já sabem, existe uma team aqui, chama-se Team Europe. É melhor preparar aí, arranjar o equipamento como deve ser para podermos jogar juntos. Em relação a... Só para fechar, gostaria de trazer aqui mais um tema, vamos assim dizer. Vamos colocar como um exercício. Uma empresa moçambicana que quer ir à FACIM e quer garantir sucesso no fim do seu percurso pela FACIM, que tenha uma oportunidade real ou que saia de lá com uma oportunidade real ligada à Europa. Diz-me 5 passos que ele não pode falhar para garantir isso. Primeiro é a preparação, que já falamos, não é? Conhecer o seu negócio, preparar uma apresentação, um pitch, em que saiba apresentar a empresa, estabelecer o contacto através de perceber o ponto ponto comum, com quem está a falar, fazer o follow-up e, se calhar, um último passo era definir um próximo passo, definir uma reunião, vamos reunir-nos, vamos tomar um café, vamos falar sobre este assunto. E só assim é que se obtém aquilo que se pretende. E olhando já para o lado do investidor europeu, do empresário europeu que veio à FACIM pela primeira vez, quais são os 5 passos que ele pode executar para garantir que ele saia da FACIM com uma ideia muito clara de quem são as empresas que podem se tornar seus parceiros cá e dos próximos passos que ele pode dar, que é para poder voltar e fazer negócios efetivos. Um investidor europeu que esteja à procura de um empresário moçambicano para entrar no mercado moçambicano através de uma aquisição de uma empresa ou participação no capital ou uma parceria, primeiro deve avaliar o mercado, conhecer o mercado em que está a entrar e quais são os requisitos de entrada nesse mercado, seja para importação, seja para registro da empresa, como é que funciona essa atividade aqui. Depois, o segundo passo eu diria que é praticamente o mesmo que uma empresa moçambicana. Tem que saber o que é que procura. Está à procura de quê, exatamente? De partilhar o capital ou de adquirir, em que setor, em que atividade. E, por último, os 3 últimos são iguais para todos, que é estabelecer o contacto, fazer o follow-up e definir o próximo passo. Carla, já para fecharmos, que estamos perto do fim, gostaria de deixar-te aqui um espaço para dizer algumas palavras, convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores a aproximarem-se à Eurocam, a aproximarem-se à FACIM, a aproximarem-se também ao seminário. Cláudia, antes de mais, eu espero que esta FACIM reafirme a missão da Eurocam de ser a voz do empresário europeu em Moçambique
e que ajuda a criar novas relações entre a Europa e Moçambique, de diálogo, de parceria, de previsibilidade, de diálogo público ou privado, e convida toda a gente que nos está a assistir para virem à FACIM visitar o pavilhão estrangeiro, nomeadamente o stand da Eurocam, onde estarão todos os nossos membros presentes, as câmaras de comércio e embaixadas dos países membros da União Europeia, e que assistam também ao nosso seminário no dia 1 de setembro, às 15 horas, no pavilhão a designar. Se tivéssemos de sintetizar este episódio numa ideia, talvez fosse esta: as oportunidades não começam na FACIM e não terminam quando a FACIM fecha as portas. Para o empresário moçambicano, é preciso chegar preparado, saber o que procura, conhecer os seus números e acompanhar o contacto depois da feira. Para o investidor europeu, é preciso compreender o mercado, encontrar parceiros credíveis e perceber onde pode acrescentar capital, tecnologia, conhecimento e acesso a mercados. Se tivéssemos de sintetizar este episódio numa ideia, talvez fosse esta: as oportunidades não começam na FACIM e não terminam quando a FACIM fecha as portas. Para o empresário moçambicano, é preciso chegar preparado, saber o que está à procura, conhecer os seus números e acompanhar o contacto depois da feira. Para o investidor europeu, é preciso compreender o mercado, encontrar parceiros credíveis, perceber onde pode acrescentar capital, tecnologia, conhecimentos e acesso a mercados. E no momento de pressão cambial, a discussão torna-se ainda maior. Precisamos pensar em como o investimento pode gerar produção, como a produção pode reduzir determinadas dependências externas e como podemos produzir mais para exportar mais e gerar divisas. Agradecemos também à Eurocam, parceira do Euromos Talks, por continuar a criar conosco espaços de diálogo sobre temas relevantes para as relações econômicas e empresariais entre Moçambique e Europa.